Seja você muito bem-vinda, seja você muito bem-vindo a mais um episódio do nosso VBHcast, o nosso videocast sobre valor em saúde e muito mais. Esse videocast ele é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, e tem o apoio institucional da Novartis. Eu sou o Rafael Yelp e apresento essa segunda temporada. Hoje a gente vai ter um episódio para lá de especial aqui no nosso videocast. A gente tem a honra de receber a Jaqueline Oliveira e o Fábio Nog. São dois expoentes da odontologia nacional e vão ensinar para a gente um monte de coisa aqui sobre valor em saúde e em odontologia. Esse é um assunto que muitas vezes não recebe tanta mídia, né, tão falado, mas é algo que tem uma relação tão intrínseca com a saúde global das pessoas que a gente precisa falar mais, a gente precisa conhecer um pouco mais. Eu vou começar aqui com a apresentação dos dois e agradecendo a vocês pela presença. Jaqueline, é um prazer ter você aqui, muito obrigado pela tua presença. Nog, meu grande amigo, nos conhecemos já há muito tempo, tivemos a oportunidade de trabalhar lado a lado, literalmente, né? Mesa com mesa, durante um bom tempo. Obrigado pelo aceite do teu convite, do nosso convite. É uma honra contar com a tua presença aqui também. Jaqueline, eu queria começar com você, que você fizesse uma breve apresentação um pouco da tua trajetória, por que a odontologia surgiu na tua vida e em que momento você se deparou com esse conceito de valor em saúde e entendeu que tinha espaço para isso acontecer dentro da odontologia. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar falando sobre esse assunto que tanto ocupa assim a minha vida hoje em dia. Bom, eu sou dentista de formação, né, já há mais de 30 anos, mas há 15 anos eu brinco que eu levantei do mocho. Então, levantar do mocho, eu deixei de fazer o atendimento clínico e passei a trabalhar com a gestão de operadoras de saúde. Então, hoje eu ocupo o cargo de Governance Officer numa cooperativa, né, na Uniodonto Campinas, e também sou consultora de saúde numa operadora médica que agora está começando a navegar na Odonto, que é a SAMOC, ela no Rio de Janeiro. Então, esse é o meu universo. E o valor, ele aparece nesse contexto quando a gente começa a parar de olhar só para sinistro e quando você começa a pensar em saúde. Mas o que nós estamos fazendo aqui, além de olhar apenas para a quantidade de procedimentos que estão sendo executados? O quanto que nós estamos conseguindo melhorar a vida dessas pessoas? E aí você começa, não tem como você escapar desse conceito de valor em saúde, dos tais desfechos, né? Pois é, a gente fica sempre muito focado, né? Como gestor, a gente foi ensinado a olhar custos. Quanto que está custando, tal. Sim. E agora eu acho que está cada vez mais claro para todo mundo que só isso não basta. Não a gente basta. Precisa olhar isso e mais outras coisas. Isso. Jaqueline, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, tá? Nog, conta um pouquinho pra gente também da tua trajetória aí cruza com inovação, não só odontologia. Conta pra gente como que você entrou nessa onda e o que te fez gostar do conceito de valor em saúde e hoje ser uma pessoa tão relevante nesse assunto. Muito obrigado, Rafael. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Sobretudo estar aqui com amigos. Então, o Rafael, meu colega aí de carteira, vamos chamar assim, por muito tempo, né? E a Jaque, com quem a gente tem um trabalho de colaboração muito forte. Eu entendo que quando a gente fala de pautas de valor de saúde e tudo mais, é preciso haver uma cooperação entre empresas, entre operadoras. E a gente está nessa jornada de ganho de conhecimento. Então, agradeço a oportunidade também de vir aqui e aprender mais com vocês também, tá bom? A gente que agradece. Eu sou dentista de formação, iniciei na odontologia suplementar em 2003, primeiramente como auditor odontológico, então também muito lá na parte de sinistro, geralmente a porta de entrada, né, de dentistas. Então, comecei lá fazendo auditoria em uma grande operadora odontológica. Lá mesmo acabei fazendo uma migração para uma área mais de negócios, trabalhando com desenho de planos, desenho de produtos. Posteriormente, fui trabalhar numa seguradora
e aí na parte atuarial da seguradora, né? Então trabalhando também com subscrição de risco, com precificação de planos odontológicos. Então e aí já como gestor, e eu acabei aí transitando em diversas áreas dentro da odontologia suplementar, a gestão de rede, a parte de pós-venda, até a parte comercial também. Então foi um processo que me trouxe uma boa oportunidade de ter uma visão mais sistêmica do todo, né? E eu comento assim que eu estou na odontologia suplementar, mas eu também sou um crítico da forma como a odontologia suplementar ela foi estabelecida. Então, quando você coloca o porquê do valor em saúde despertar, é porque a odontologia suplementar, assim como a própria saúde suplementar, sim, a gente percebe que ela é um ambiente tenso, né? Um ambiente de conflito, onde a gente tem diferentes stakeholders, cada um buscando o melhor valor para ele mesmo. Perfeito. Só que isso muitas vezes acaba colocando em conflito, né? Operadoras com prestadores, operadoras com beneficiários. A própria dinâmica do mercado ela propicia uma gestão de conflitos, né? E muitas vezes isso aí gera uma soma zero. Exatamente. E aí, eu acho que esse é o grande desafio, né? É o doente. Exato. Né? A gente, quando fica brigando pelos interesses entre a cadeia toda, a gente muitas vezes esquece que o principal ator dela é quem recebe o cuidado. Exato. Né? E quando a gente olha, não olha para isso e olha só para as outras coisas, para a burocracia, para as questões financeiras, nisso eu acho que isso é um dos aprendizados que a gente tem que disseminar e a gente está aprendendo com isso. Vou só pegar um gancho do que você falou, Nog. Você falou que você é um pouco crítico a esse modelo da saúde, da odontologia suplementar. Eu sou um baita crítico do modelo da saúde suplementar também. Mas eu queria entender um pouco mais de você. Aonde que isso aí te incomoda? O que são as coisas que você entende que poderiam ter sido feitas ou a gente ainda dá tempo de mudar nessa relação entre fontes pagadoras, entre os dentistas, os profissionais todos em torno disso, nessa relação conflituosa muitas vezes e também que esbarra na relação com os beneficiários. Onde que você acha que poderia ter sido implantado de uma maneira melhor ou qual que é um caminho aí para a gente tentar melhorar isso? Exato. Acho que o primeiro ponto é importante colocar que a odontologia suplementar ela exerce um papel fundamental no acesso. Então, ela amplia acesso. Quando a gente vai pensar em tratamentos particulares, é uma pequena parcela da população que pode ter acesso a esse tipo de tratamento. Sem dúvida. Então, a odontologia suplementar ela cumpre um papel muito importante de democratização. Então, ela em si mesmo, ela não é ofensiva. A questão é a maneira como ela foi estabelecida e por vezes, como os entes que participam, né, dessa arena regulatória aí, eles se posicionam muitas vezes um em confronto com o outro. Então, o modelo em si, talvez não seja um problema a questão do modelo em si, mas a forma como esse embate é realizado e que não se coloca na mesa, né? Prestadores, com operadora, com o cliente final, e cada um tenta extrair o maior valor. Então vai lá o estipulante, o contratante que quer um valor extremamente mais baixo. O valor mais baixo possível. Eu quero pagar menos. E o prestador incomodado, com a remuneração. A remuneração dele. Só que o prestador aceita a tabela e vai lá e tenta conseguir ganhos de outra maneira. Tá? Sem generalizar, lógico. Lógico. Tem muitos prestadores que atuam de uma forma muito fair, muito justa, né? Mas existem situações em que você tem esse conflito estabelecido e um tenta, de certa maneira, tirar valor do outro. Soma zero, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Você também é crítico, digamos assim, da forma como foi estruturado, mas a gente só consegue mudar uma realidade estando inserido nela. Exatamente. Né? Então, eu acredito muito que esse é um papel. A odontologia suplementar ela exerce um papel de democratização extremamente relevante e o que me motiva a atuar nesse mercado é pensando sim, a gente pode seguir com modelos, trabalhar de uma forma que seja
que seja mais justa, mais adequada. É lógico que existe muito esforço, Claro. existe muito comprometimento nisso aí, mas é isso que me motiva a trabalhar nessa agenda, tá, Rafael? Que legal, muito bom. É muito interessante só ter essa interação, né? Vocês trabalham em empresas que teoricamente são concorrentes, mas vocês têm uma agenda claramente, né, Similares. orientada para a mudança do modelo, para a implementação de valor. E isso é muito bom de ver. Valor só se constrói assim. É só assim que a gente vai conseguir mudar as coisas. Se a gente parar de se ver como um inimigo ou um concorrente, e a gente começar a cooperar, né? Jaqueline, eu queria que você contextualizasse a gente um pouco sobre esse mercado da odontologia suplementar. Eu sei que você está inserida dentro de uma cooperativa odontológica e eu queria que você contasse um pouquinho disso também. A gente ouve muito, né, sobre o sistema Unimed dentro da saúde suplementar, que é o maior sistema cooperativista médico do mundo. E a gente tem potências aqui no Brasil, na odontologia, também enormes, né? Eu desconhecia o tamanho desse mercado. Conta pra gente hoje, eu sei que a odontologia suplementar ela passou por ela passa ainda, né, por uma fase de bastante crescimento do número de beneficiários. A gente já está com mais de 30 milhões de beneficiários com acesso. 35 milhões. 35 milhões, né? Há 10 anos, 15 anos atrás, esse número era muito menor do que é hoje. Contextualiza pra gente, então, o que aconteceu nesses últimos anos, do ponto de vista de crescimento, e dentro da Uniodonto Campinas, que se insere dentro desse sistema cooperativista, como que funciona isso? Como que é organizado a odontologia suplementar? O sistema Uniodonto, ele é muito similar ao sistema Unimed, né? Que as pessoas têm mais contato. Somos 111 singulares, é assim que são chamadas, então espalhadas aí pelo Brasil todo, também divididas em federações, né, em seus estados. A Uniodonto Campinas, dentre essas singulares, ela é a maior do sistema, e o sistema Uniodonto é o maior modelo de cooperativismo em saúde do mundo. Nossa. Então, a gente, inclusive, recebe cooperativas de outros países para poder visitar e entender este sistema. Mas dentro da saúde suplementar, e é muito isso que você falou, nesse momento, nós não somos concorrentes. Então, a saúde suplementar, a odonto, ela é formatada no mesmo modelo, né? Hoje a gente remunera, infelizmente, a doença. A gente Sim. não está olhando para a saúde, né, especificamente. A gente não está... Hoje, um dentista, assim como o médico, se ele fizer mais procedimentos, ele vai ter uma remuneração melhor. E não necessariamente os melhores resultados, né? Então, isso nos une. Né? Isso, independente de ser uma cooperativa, independente de ser odontologia de grupo, isso é a realidade da odontologia suplementar. E é isso que eu acho que a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Isso nos une. Então, eu acho que é o modelo, é o primeiro passo para a gente, juntos, encontrarmos assim, uma solução para isso, né? A gente ouve muito falar disso, né, na saúde suplementar, da mudança que houve depois da pandemia. No sentido de um autocuidado maior, as pessoas utilizando mais os planos de saúde, buscando mais prevenção até, se cuidar um pouco mais. E com isso a sinistralidade da saúde suplementar ela cresceu bastante, né? Vocês veem esse movimento dentro da odontologia? Isso foi algo que aconteceu? Ou essa percepção, essa clareza das pessoas da necessidade da saúde bucal, você acha que isso foi alterado, cultural, né? ou a gente continua tratando como se fossem coisas absolutamente distintas? Uma coisa é a tua saúde, a outra coisa é o teu dente. O teu dente, a sua cavidade oral, você cuida com o dentista. Isso aqui não é saúde, porque para mim é um contrassenso gigantesco, parece que são coisas distintas, né? Mudou isso? Vocês acham que teve essa conscientização também do ponto de vista da saúde bucal ou não? Eu acho que é cultural, né? O brasileiro, ele ainda procura o dentista por estética e dor.
né? É isso, né? É, estética e dor. Então, a prevenção, claro, óbvio, a gente está generalizando. Claro que hoje, principalmente, as crianças, elas estão cada vez mais frequentando e cada vez mais cedo o consultório. Então, a gente faz, sim, um trabalho preventivo muito grande. Mas ainda eles procuram, essa é a minha opinião, nesse momento, por estética e por dor. A gente peca ainda nesse vínculo do quanto que a boca está inserida nesse corpo, o quanto que as doenças elas se manifestam na boca. A boca a gente consegue ver sinais patognomônicos de doenças, ou o inverso, né? Em que você consegue também ver ali situações bucais, né? Por exemplo, como a doença periodontal e que vai acabar comprometendo diabetes, cardiopata, gestante. Então, esse vínculo entre a saúde bucal e a saúde como um todo, eu acho que a gente ainda não conseguiu implementar culturalmente. E eu acho que isso não é nem só dos pacientes, né, Nog? Inclusive dos médicos, por exemplo. A tua apresentação no Clave, você traz algumas coisas, alguns dados de correlação de doença oral com doenças sistêmicas que eu fiquei abismado com aquilo. Eu falei, não é possível que tem tudo isso de relação e a gente não olha, né? Ainda tem essa distinção também no meio da saúde? Os médicos também não olham para isso de uma maneira que deveriam? Eu percebo, até tem dados muito relevantes. Recentemente, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar divulgou um estudo que mostrou justamente que a representatividade dos procedimentos preventivos dentro dos procedimentos totais que foram realizados na odontologia suplementar reduziu. Reduziu? Reduziu. Nossa. Então, o que vem a corroborar essa visão de que ainda tem questões de cultura, de pensamento. Inclusive, um dos maiores desafios da odontologia suplementar, Rafa, não é tanto a pressão de sinistralidade que acontece nos planos de saúde, tá? E esse é um ponto interessantíssimo, tá? Que agora eu lembrei que uma vez eu fiz uma postagem, a gente publicou um artigo, né? Até em cooperação a gente publicou um artigo falando, uma revisão de literatura sobre valor em saúde em odontologia. Sim. E aí eu publiquei, e lá no LinkedIn uma pessoa comentou, mas valor em saúde para odontologia, e é uma pessoa que trabalha com isso, tá? Porque não tem sentido, a sinistralidade das operadoras tá boa. Tá boa. Aí ele comentou também, o problema é a tabela que se paga e por diante. Então, até agradeço esse momento para poder esclarecer e falar um pouquinho, tá? Por que eu acho que valor em saúde é importante? Porque muito da pressão de falar em valor em saúde na saúde suplementar, na medicina, né, vem justamente da pressão, da inflação médica que vem aumentando ano após ano e que vem comprimindo os custos e vem comprimindo os resultados. Né? Exatamente. Na odontologia suplementar, essa pressão não acontece. Então, primeiro ponto relevante, ele tende a ter um maior equilíbrio. Mas eu percebo que não se trabalha de uma forma colaborativa, né, entre prestadores, operadora e, sobretudo, a centricidade na experiência do paciente. Então, por que eu acho o valor em saúde importante para a odontologia? Porque a gente vai conseguir melhorar a sinistralidade? Não tem nada a ver. Por que eu acho relevante? Porque ela traz o paciente no centro do cuidado. Perfeito. E por algum momento, na forma como foi estruturado o modelo, é aquilo que a Jaqueline falou, que fica focado em procedimentos, e se perde a essência do valor do paciente em todo esse processo. Exatamente. Tá? É esse resgate que é importante. É esse resgate que é importante para trazer o prestador também e tentar colaborativamente com a operadora separar aqueles que trazem um desfecho melhor, aqueles que trazem um resultado melhor, porque hoje a gente paga o mesmo valor para o prestador, exatamente, que ele trabalhe de uma forma efetiva, e para o prestador que não trabalha de forma efetiva. Então eu entendo que, mais do que tudo, o valor em saúde é o que vai permitir a gente qualificar a assistência, e por isso é tão relevante para a gente essa agenda. Nog, que exemplo fenomenal que você trouxe, porque é impressionante como até hoje ainda tem gente que confunde valor em saúde com um modelo de pagamento. Sim. Com controle de sinistralidade. Controle de sinistralidade.
Aí você vê que a pessoa não entendeu nada. Ela precisa voltar para trás, reaprender, entender de novo. Gente, o conceito é outro. Ele traz esse benefício também. Pode trazer, mas não é esse o objetivo. O objetivo é o tratamento correto para quem precisa, no momento certo, custo efetivo. É só fazer o certo, né? Enfim. Mas vamos lá, essa é uma questão conceitual mais complexa, né? Jaqueline, a gente falou aqui de análise de desfechos, né? De colocar o paciente no centro disso. Como que está isso dentro da odontologia? A gente hoje já consegue ter os PRAMs, os PROMs dentro da odontologia, da mesma maneira que a gente vê isso dentro da medicina. E se você tem algum caso específico, já um exemplo para a gente falar sobre isso? Tenho sim, claro que a gente consegue. E a gente trouxe aqui para poder compartilhar com vocês alguns modelos que nós estamos trabalhando hoje na cooperativa. Muito puxado, Rafael, pelo que você falou, né? A gente, até chegar lá primeiro na remuneração, a remuneração mesmo é o último passo. Então, primeiro, vamos entender, né, quais são os principais e os melhores desfechos. Né? Vamos olhar para os diagnósticos relacionados, para esse DRG, né? Esse grupo de diagnósticos relacionados. Vamos olhar isso para trazer esse conceito para a odonto. A gente dividiu, essas são as 3 frentes que nós estamos trabalhando hoje. Então, nas nossas clínicas verticalizadas, a gente procura trabalhar no modelo de atenção primária em saúde mesmo. Então, com o tutor fazendo planejamento daquele tratamento, fazendo classificação de risco, e direcionando essas pessoas para os atendimentos. Nesse momento, onde ele faz essa classificação de risco, a gente vai engajando o paciente para ele entender que você tem um risco grave, diferente dele que tem um risco médio, da periodicidade de retorno, da quantidade de procedimentos que você vai ter que realizar, porque o teu caso é diferente do meu. Sem dúvida. Né? E durante toda essa jornada, enquanto ele está fazendo os tratamentos, né, referenciados, a gente vai coletando os PREMs e PROMs. Então, através de uma plataforma, a gente faz essa interação com os beneficiários e eles vão respondendo, a gente vai coletando esses desfechos. Eu trouxe alguns dados para vocês. A outra célula é a linha de cuidado, e aí já com a rede própria, né? Então, com todos os dentistas da nossa rede, nós fizemos também com 2 linhas. Nós fizemos na odontopediatria e na periodontia. E, por último, na qualificação de rede, que é um modelo específico que veio muito dentro da RN 630, que é da acreditação. Então, ela traz essa necessidade, né, formas alternativas de remuneração, como que você qualifica. Então, a gente acabou dividindo dessas 3 maneiras. Jaqueline, só uma dúvida. Tua rede toda é de cooperados ou você tem contratados? Tem credenciados também? Tem. Joia. Então, aqui no modelo da verticalizada, que é o modelo APS, então a gente conseguiu estruturar todo esse protocolo de atendimento, como eu falei, com o dentista tutor, classificação de risco, plano de tratamento. Nós fazemos uma busca ativa, né? Porque ligando para essa pessoa, trazendo para a primeira consulta, para não esperar aquele momento de dor, Exatamente. como eu falei anteriormente, né? Ali a gente tem alguns diferenciais, né, como o escaneamento. O escaneamento trouxe um diferencial muito grande, porque o dentista trabalha com um espelhinho, né? Então, aí você quer mostrar para a pessoa, você está vendo aqui? Aí, naquele momento, ele fala que está vendo, mas ele não está vendo nada. Quando você vai para o escaneamento, naquela possibilidade do 3D, aí ele, né, aquele bocão naquela tela grande, aquilo aumentou muito o engajamento. A gente conseguiu, foi drástica, assim, a diferença. Porque é impressionante. Eu nunca tinha feito, eu fiz ano passado. Impressiona. Você fala, nossa senhora. Você nunca viu aquilo daquele jeito, né? Você nunca viu a sua boca daquele jeito. A teleorientação, né? Então, esse acompanhamento, às vezes, porque você vai ensinar, você vai orientar. O cuidado, ele tem que ser seguido em casa.
E dali 15, 20 dias, a gente faz uma tele para você tá conseguindo? Você entendeu? Porque naquele momento ali na frente do dentista, às vezes ele fala que sim, né? Sim. Mas aí na hora de passar o fio dental, ele não conseguiu passar, ele não entendeu que hora que ele tem que usar o enxaguante, enfim. Aí a gente, pela tele, você tá conseguindo? Tá dando certo? Então, isso também tem funcionado bastante. E esse é o número, né? Hoje a gente já tem 572 pessoas nesse modelo. Ali o total de respostas são dos prens e prons. Então, são 41% que eles estão respondendo durante toda essa trajetória a esse questionamento. Então, a gente está conseguindo coletar. O legal aqui é que a gente faz o prospectivo. Então, quando ele começou, a gente está perguntando para ele quais são as expectativas dele com aquele tratamento. Legal. E aí, depois, no final, a gente vai coletar qual foi a percepção dele. Essa coleta dos prêmios, dos promos, enfim, é no momento do atendimento? Você faz depois via WhatsApp? Depois via WhatsApp. WhatsApp. A gente tem um parceiro, né, uma tecnologia, ele faz essa interface, ele manda para eles, e aí depois, através da ferramenta, a gente vai coletando e consegue ver todos esses resultados. Perfeito. Tá? Então, a gente fez todo esse trabalho para entender quais seriam os prens e prons para essa situação. Trouxe alguns resultados aqui, alguns exemplos de quais prens e prons que a gente, nesse modelo APS, né? Então, por exemplo, a dificuldade de participação social. Se a gente for trazer o conceito, né, da OMS, o que é saúde, né? Então, aquele bem-estar físico, exatamente, social, emocional. Então, eu tenho que olhar para ele como um todo, né? Então, eu não vou perguntar só se ele melhorou, se ficou boa a restauração, se parou de doer. Exatamente. Não é só isso, né? Então, melhorou o quanto a tua vida, né? O quanto que você percebeu essa melhora. Então, a gente tem aqui alguns resultados e também da experiência, né? O que ele espera desse programa, como que ele está satisfeito, empatia e respeito, isso é super importante. Como ele tem visto isso, e a gente fala que é do oi ao tchau. Então, é desde o momento da recepção até todos os funcionários, o dentista, até a hora dele ir embora, né? Então, lá na frente, quando isso de fato virar, e aqui eu trago em que momento que nós estamos agora, né? Que é justamente, a gente já fez, né? A gente já entendeu quais eram essa linha de cuidado, a gente já definiu, estamos fazendo. Agora, já estamos analisando esses resultados. Vai chegar o momento que a gente vai conseguir, agora, com esses dados, sentar com essa equipe e aí, de fato, implementar. Olha, para nós, esse vai ser o nosso EVS, o nosso score de valor em saúde, e a partir dessa nota, acima disso, a equipe vai receber um bônus, e aí vamos conversar sobre isso, né? Então, é o último passo. Exatamente. A remuneração é o final, porque até tudo isso rodar, até você conseguir mudar a cabeça do dentista ali, porque esse modelo de atenção primária em saúde, veja, o dentista, o endodontista, o clínico geral, ele vai trabalhar em cima de um plano de tratamento realizado por um outro dentista, Exatamente. Por um tutor. Então, Muda é óbvio lógica, que você né? tem conflitos ali, né? Então, a gente está aprendendo. Essa é a curva de aprendizado desse modelo. Perfeito. Aqui, com a rede própria, né? Que a gente já fez, já está um pouco mais maduro. A gente já está no quase 3 anos. A gente começou com a doença periodontal, então ali a gente olhou para isso, para esse diagnóstico, né? Então ali a gente conseguiu 1.279 pessoas que se enquadravam naquele. Aqui é retrospectivo. Tá. Então a gente olhou para o anterior da operadora, vimos os casos das pessoas que foram tratadas, né? A gente conseguiu agrupar essas pessoas na mesma condição clínica de saúde, e aí fizemos essa pesquisa, alcançando um total de 32% de respostas, tá? Também prens e prons. Já na odontopediatria, Rafa, isso eu acho que é bacana apontar. A necessidade, ela foi o inverso. Na hora de escolher a periodontia pela relevância, Tá. e pela quantidade, pela volumetria. Já a odontopediatria é
porque o odontopediatra é um ser que está entrando em extinção. Sim. Então, a gente queria entender quanto custo efetivo aquele tratamento estava, porque a gente precisava descobrir quanto que de desperdício havia nessa jornada, para a gente poder, inclusive, incrementar isso, para ficar mais atrativo para o odontopediatra. Perfeito. Então, foi por motivos diferentes, mas a gente fez esse trabalho de custo-efetividade, tá? Então, da mesma maneira aqui, trouxe alguns exemplos de quais foram os prens e prons nessa pesquisa, né? Então, ali de percepção, de saúde, de função mastigatória, função estética, e aqui a experiência dele, né? Se ele entendeu a clareza dessas orientações, né? De novo ali a empatia e o respeito, NPS, então, olha que bacana esse, vergonha ao sorrir. Sim. Né? Então, e a hora que a gente olha ali, esse é depois, né? Então, ele já havia feito o tratamento. Então, foram dados que nos deixaram muito satisfeitos também, né? Então, a gente conseguiu entender naquele momento que quais foram aqui alguns exemplos, né? Então, de resultados, e esse é o mais bacana. Esses quadrantes, eles mostram quais foram os profissionais mais custo-efetivo. Então, qual foi? A gente, cada bolinha desse é um profissional, né? Então, a gente consegue saber quais foram, né, os profissionais cujos pacientes eles relataram os melhores desfechos, porém que os tratamentos custaram menos. Perfeito. Então, portanto, quais foram os profissionais mais custo-efetivos nessa jornada toda? Porque eu tenho os outliners, né? Aqueles onde que custou mais caro, mas também os piores resultados, relatados pelos pacientes. Perfeito. Sempre nessa premissa, ok? Então, esse foi com a rede toda que a gente já concluiu. E onde nós estamos nesse aqui, né? Qual a timeline nesse? A gente já entendeu, já sei quais são os mais custo-efetivos. Agora é hora de sentar com esses prestadores, definir quais foram. Vem cá, qual protocolo que você está usando que o teu paciente ele relata uma melhora muito superior ao meu? Né? E vamos tentar instituir aqui um protocolo que dê para a gente disseminar e começar a bonificar essas pessoas, aí sim por esses melhores desfechos. Eu quero pagar melhor esse profissional aqui. Então, hoje ele tem os melhores resultados, os pacientes estão relatando uma melhora, mas ele está recebendo igual ao outro. Né? Mas é um caminho, né? É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Né? Exatamente. Então, depois a gente vai chegar nessa remuneração por performance, né? Não estamos lá ainda. E aqui, por último, é o da qualificação de rede, como eu expliquei, que veio por essa necessidade da acreditação. Hoje, a Neodonto Campinas, ela é certificada, ela é acreditada, ela tem a certificação ouro, e foi um trabalho grande também para a gente conseguir instituir isso, porque, lembra, é uma cooperativa. Se é uma cooperativa, eu tenho uma isonomia, eu tenho que dar a mesma possibilidade para todos os cooperados. Então, a gente instituiu um modelo que fosse possível para que todo mundo alcançasse. Seja você mestre e doutor, seja você um clínico geral, apenas e tão somente. Né? Então, a gente estruturou alguns requisitos. Então, por exemplo, quais foram os critérios de avaliação? A qualificação, sim, ela pontua, feedback do beneficiário. Então, de maneira muito simples, um NPS, para não complicar muito, tá? Depois, quando ele termina o tratamento, então, naquele momento que o dentista informa o término do tratamento, o beneficiário recebe uma pesquisa de satisfação. Eficiência e produtividade no sentido de quantos profissionais ele dedica o tempo dele a disponibilizar os seus horários para atender o paciente no Odonto Campinas. Então, a gente colocou ali como a quantidade de procedimentos de orçamentos solicitados.
Né? Então, quanto mais orçamento, significa que ele tem mais horários ali disponíveis para atender o paciente no Odonto Campinas. Então, esse é um diferencial que a gente colocou no programa. E o uso do prontuário eletrônico, a gente estimulando, querendo que eles usassem, a gente também pontuou isso. E o programa de segurança do paciente, que a gente tem um trabalho grande também. Então, quem conseguiu provar que instituiu isso no consultório, a gente acabou bonificando. E aí, a gente trabalhou aqui com essa plataforma, que é muito conhecida também, de vocês na medicina, né, que é a 2IM, e a gente parametrizou a ferramenta para odonto, para que a gente pudesse colocar isso e levar de forma muito transparente para toda a rede. Então, não é uma planilha de Excel onde eu estou contando ali o seu critério de avaliação. Então, cada prestador recebe diretamente, ele tem acesso ao link, ele sabe qual a nota dele em relação ao todo. Aos especialistas, ou seja, aos que estão na mesma condição que ele. Aí eu sou pério, eu tenho 289, eu sei quantos periodontistas, mas também com relação à rede de maneira geral. E aí a gente bonifica essas pessoas, ainda aqui alguns dos indicadores, né? Como eu expliquei para vocês, a quantidade de procedimentos, né? A pesquisa de satisfação, é assim que a gente parametrizou. E aí hoje nós temos 400 pessoas já, então 400 corresponde a 1/3 da rede de cooperados, a gente tem 1.500 cooperados, né? E mais 400 e poucos credenciados, mas então o cooperado a gente já tem 400 pessoas participando. Junho agora vai ser o primeiro ano onde a gente vai fazer a premiação anual. A gente vinha fazendo mensal. Tá. Então, e pequenas premiações, porque o objetivo era mudar isso, né? O objetivo era fazer com que ele entendesse que a opinião do paciente e esses critérios de qualidade começaram a diferenciar um do outro. Então, é uma cultura mesmo. Não é simples de você fazer isso. Para depois a gente chegar, que são os próximos passos, aí sim, qual vai ser o nosso EVS padrão e como a gente vai começar, de fato, trabalhar essa remuneração baseada em valor. Então, é uma jornada de aprendizado. A gente está aí nesse caminho, mas ainda tem alguns passos. Longo caminho ainda. Ainda tem alguns passos aí pela frente. Para a gente correr. Sim. Bom, Jaqueline, antes de continuar, eu queria agradecer mais uma vez o apoio da Novartis. Ela apoia institucionalmente aqui o nosso VBHcast, a iniciativa do IBRAVES, Instituto Brasileiro de Valor em Saúde. Nog, eu sei que a tua realidade como gestor na Odonto, ela não é de um modelo cooperativista, apesar de ser uma operadora dentro do sistema cooperativista. Mas você trabalha lá com rede credenciada, Sim. Você trabalha com parceiros. E eu imagino que a sua vida seja um pouco mais difícil, talvez, por causa disso. Acho que em alguns aspectos sim. Outros não, né? Perfeito, exatamente isso. Mas eu queria que você trouxesse um pouco disso, no sentido de... É muito difícil mudar a cultura? É muito difícil a gente conseguir trazer esse conceito e mudar o jeito que a gente opera, porque é uma mudança profunda de modelo, de negócio, enfim. Queria que você falasse um pouco disso. Já, em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho, né, já que eu já venho acompanhando esse trabalho, sim. Então a gente faz muita troca, né, em relação às experiências. No caso, e aí eu comecei a fazer a apresentação, não terminei, né, Rafa? Hoje eu estou, né, como superintendente de inovação e odontologia na Seguros Unimed, né? Então, eu sou o head responsável pela Unimed Odonto. A Unimed Odonto, ela é uma odontologia de grupo pertencente à Seguros Unimed. Estamos com 1.400.000 beneficiários. E já batemos semana passada. Parabéns. 400.000. E temos alguns desafios diferentes, né? A gente vem trabalhando desde 2021, a gente optou por um caminho bem distinto, então é até interessante porque a gente vê diferentes percursos para a gente tentar chegar no mesmo ponto. Exatamente.
A gente, desde 2021, a gente vem trabalhando naquilo que a gente chama de uma campanha de bonificação, em que toda a rede, à exceção da parte de radiologia, todos eles são elegíveis. A gente trabalha com indicadores, então não é remuneração por desfecho. A gente não conseguiu ainda estabelecer um processo de coleta de desfecho efetivo, porque a gente ainda padece de algumas dificuldades até para ter o retorno do próprio beneficiário. Tá. Você sabe que o desafio para empresas de medicina e odontologia de grupo é um pouco distinto, né, nesse ponto. Né? Então, a gente percorreu outro caminho. Então, a gente instituiu uma campanha de bonificação que é aberta para toda a rede. Ela tem que estabelecer algumas dimensões, alguns indicadores de custo-efetividade, indicadores de qualidade. Então, a gente avalia, por exemplo, né, índice de glosas técnicas, avalia, né, a questão de quantidade de procedimentos também por beneficiário que é atendido, uma série de indicadores, né? Junto com isso, a gente avalia também o NPS, então tem a dimensão mais assistencial, tem a dimensão também de experiência do paciente através do NPS, e aí a gente tem a marcação NPS em vários pontos da jornada do beneficiário, integrado com o nosso aplicativo, integrado com as nossas interações, e uma parte também de capacitação contínua e por diante. Então, temos lá a nossa plataforma de cursos também focada na parte de segurança do paciente, em cuidados mínimos aí, e na medida em que o prestador ele atende esses requisitos, ele se torna elegível e a gente premia anualmente os melhores prestadores. Então, a gente tem isso aí desde 2021, ao todo já foram premiados aí mais de 150 prestadores. Então, a gente vem trabalhando numa proposição um pouco distinta, porque a gente vem trabalhando nessa experimentação muito mais numa remuneração por performance, que a gente entende que é uma etapa para a gente chegar na remuneração por desfecho. Tá. Em paralelo, a gente vem estudando, a gente vem, né, até tentando publicar. A gente publicou um primeiro artigo em conjunto com a Uniodonto Campinas. Tá? Que legal. Submetemos um outro artigo aí para falar um pouco da nossa jornada na parte de remuneração por performance. Ainda não temos o aceite final, mas já estamos nesse processo também, porque eu acho que um dos pontos importantes é a gente compartilhar conhecimento e é nessa troca que a gente evolui, tá? E trabalhando muito essa questão cultural. Então, como que a gente tem trabalhado cultura, né? E isso aqui é um ponto interessante, né, Rafa? Desde que eu assumi a cadeira de inovação, há cerca de quase 4 anos atrás, eu vejo que a cultura é a parte essencial da mudança. Exatamente. Se você não trabalhar cultura organizacional, cultura e mindset das pessoas, você não consegue promover mudança. Então, desde uns 2 anos, a gente também instituiu um conselho de dentistas também, para ter lá um grupo de dentistas em que a gente ouve a opinião deles, a gente compartilha previamente aquilo que a gente vai fazer enquanto... Criar essa escuta, mas isso muda a dinâmica da operadora, principalmente muda a percepção dos próprios gestores. Porque a gente tem lá um ponto de escuta, não é um gestor distante lá, pensando o que vai funcionar lá na ponta. O que eu acho. Então, são essas possibilidades de interação em que a gente vai trabalhando cultura, né? E a gente vem trabalhando nesse processo também. E essa troca com a Uniodonto Campinas também ela é muito rica, né? A gente usa o termo competição, né? Isso aí, exatamente. Na verdade, como que a gente, no ambiente competitivo, como a gente pode cooperar para um fim comum. E eu acho que isso é muito, muito relevante, tá? E por meio desses processos, eu acho que a gente vem instituindo uma mudança cultural, sobretudo nos gestores, trabalhando isso aí com os times também e incluindo os prestadores, né, para que a gente possa mudar o nosso relacionamento com o prestador. Eu acho que a cooperativa odontológica, até porque ela é formada, né, por cooperados, né, e eles são decisores, ela já tem isso aí intrínseco. Nós, enquanto odontologia de grupo, se a gente não tomar cuidado, a gente fica muito distante do prestador. E a proposta é assim, como que a gente pode trazer o prestador do nosso lado nessa construção? No teu olhar, Jaqueline, também é complexo, mesmo sendo uma cooperativa, essa mudança cultural é algo que é muito difícil de ganhar atração, ou você entende que tem uma naturalidade maior? Não tem. É difícil porque a mudança traz medo, né? Sim. O modelo fee for service, todo mundo critica, mas está todo mundo acomodado solta ali ele. nele, né? O medo de você mudar
e aquilo alterar o teu rendimento, ainda é muito grande. Sem dúvida. Então, por isso que ele tem que ser faseado. Primeiro você tem que fazer com que o prestador ele entenda qual que é o propósito. Porque no final, são todos profissionais de odontologia e apaixonados pelo que fazem. Sim. E se a gente é, né, esse profissional, a gente quer, no final, que a melhor odontologia seja ofertada. Sim. Então, fazer as pessoas entenderem isso e como que a gente vai chegar lá, esse é o grande desafio. Mas eu estou muito otimista, que sabe? Bom. Estou muito otimista com isso. Eu acho que a gente está trilhando... eu acho que a odontologia... assim como a medicina, mas eu acho que a odontologia vai ser, inclusive, até mais fácil da gente virar essa chave. Que interessante, muito, muito bom. Nogue, usando um pouco aí do teu chapéu de inovação, né? A Jaqueline acabou de falar num ponto, né, do pagamento por produção, né? Queria que você trouxesse para a gente um pouco o que você tem visto de inovação dentro desse aspecto, não só do pagamento, né, dentro da odontologia como um todo, na gestão odontológica como um todo. Tem alguns exemplos de startup, alguma coisa interessante que você tem visto de, sei lá, de diagnóstico, de prevenção, de educação, alguma coisa que você acha que seja relevante? E aí eu queria já pegar o gancho, que você falasse um pouco sobre modelos de remuneração. A gente continua hoje ainda 100% no Fee for Service, a gente já tem capitation, a gente já tem bundle, a gente já tem alguma coisa caminhando na odontologia. Em que pé que a gente está disso? Ok. Acredito que em termos de inovação, quando a gente pensa nas startups e tudo mais, eu acho que tem sim algumas iniciativas interessantes, só que elas são muito mais voltadas para a parte de medicina. Na parte de odontologia, tem algumas empresas aí que trabalham fortemente com inteligência artificial generativa, visão computacional, só que ainda numa perspectiva muito forte de ou diagnóstico, tá? Então, ou até a parte de identificação de fraude. Tá? Então, a gente tem algumas startups, tem uma que está despontando fortemente, que é a DIL, que ela se propôs a partir de radiografias e tudo mais, ele consegue fazer transformar aquela imagem, digamos assim, em evidências objetivas em termos de numeração do dente, o que tem naquele dente, aí por diante. Então, isso ajuda no processo de diagnóstico para tratamento, de uniformização. Ele até faz recomendação de tratamento. Tá? Só com a radiografia? Só com a radiografia. Então, ele dá uma ideia de plano de tratamento. Tá? E também é utilizado também na parte de auditoria odontológica. É processual, então, né? Eu vejo que esse é um ponto que vem evoluindo bastante. Eu acho que a IA aplicada, e aí não nenhuma startup específica, né, mas a IA como parte do processo de melhoria da experiência do paciente, aí eu acho que tem várias que trabalham nessa perspectiva de facilitar, de interagir, né, de até facilitar esse processo de coleta, né? Então a IA generativa nesse ponto ajuda nesse processo. Acho que tem muito a evoluir ainda, mas você tira a necessidade de um recurso qualificado tendo que ir lá ficar coletando. Né? Então você economiza, traz eficiência. Acesso, né? Traz acesso, tá? Então, eu acho que ganha isso vem escala, evoluindo. né? Ganha escala. E para a odontologia especificamente, eu comentei, né? Todo mundo olha sinistralidade do odonto, que linda, né? 40%, né? Cooperativas odontológicas, até pelo modelo de negócio, se tem uma sinistralidade um pouco mais alta. Sim. Tá? Mas qual que é a grande dor da odontologia? O ticket é muito pequeno. É muito baixo. Então, na mesma medida que você tem um impacto forte da sinistralidade, você tem um impacto forte da despesa administrativa, você tem um impacto forte da despesa comercial. Então, se engana quem olha só para o índice de sinistralidade. Do sinistro e acha que aquilo está super saudável. Exato. Né? Então, a eficiência ela é relevante. E aí, a inteligência artificial ela vem para corroborar, para trazer uma maior eficiência. Né? E depois você fez uma segunda pergunta, Rafael? Com relação aos modelos de remuneração, se a gente ainda está 100% dependente de Fee for Service,
Ou já tem iniciativas aí pensando em capitation, em saúde populacional, em bundle, enfim? Eu acredito muito mais em modelos híbridos. Tá? A odontologia, ela As já, suas já teve algumas particularidades, né? tentativas, né, de se trabalhar com capitation. Tá? Essas iniciativas elas não foram muito bem sucedidas, mas eu acho que faz parte do processo de experimentação. Perfeito, exatamente. Eu, particularmente, Rafa, eu acredito em modelos híbridos. Tá. Seja um capitation com mais uma bonificação por performance, seja um fee for service com performance, que é um modelo que a gente está desenvolvendo, né, na segurança médica, que a gente já trabalha num primeiro momento com ênfase em bonificação. Tá. E por que a gente faz uma bonificação anual? Porque o operacional da gente executar mensal, ele é demandador ainda. Deve ser um desafio enorme. Exato. Você todo mês ter que apurar tudo aquilo, né? Não é fácil. E como prestador, a remuneração do odontológico tem menor volume do que um médico, muitas vezes ele não percebe aquele valor de uma forma mais clara. Tá. Por isso que a gente trabalhou num processo de engajamento anual e pagamento anual para gerar maior representatividade no pagamento também. Perfeito. Okay? Então, são esses desafios. Eu tinha comentado que a gente tem um desafio grande na odontologia. Um dos grandes desafios dos planos odontológicos, de maneira geral, é o churn, que está muito ligado à cultura. Então, a pessoa adquire um plano odontológico, ela utiliza o plano odontológico e depois ela sai do plano odontológico. Vocês têm esse dado? Na saúde é em média 2 a 3 anos. 3,3% ao mês, mais ou menos. Ao mês? Ao mês. O que gera... Então, se você tiver uma população safrada no começo do ano, ao final do ano, praticamente mais de 1/3 da carteira foi embora. Rapaz. É que cresce porque o mercado odontológico está crescendo. O modelo exatamente, mas a pessoa entra, paga, usa e vai embora. Isso. Mas é um sinal de cultura. É isso, uma né? evidência de cultura. É isso. Até porque eu não estou trabalhando isso, né? Eu não estou falando para ele, fica aqui porque eu vou cuidar da tua saúde. Vou te prevenir. Não estou cuidando do seu dente só. Pois eu vou cuidar da sua saúde. Então, você precisa ficar comigo, né? Então, esse é o principal desafio, assim, que eu acho que a odontologia tem aí pela frente. E aí vem a possibilidade de novos modelos de remuneração, novas combinações. Né? Como que a gente pode engajar o prestador nesse processo de conscientização do cliente? Ele ser o multiplicador. Isso. Né? O agente educador. Né? Isso. Eu acho que esse assunto é super complexo e é super legal, né? Mas essa questão de cultura e educação, né? Isso é base para qualquer coisa. É difícil a gente mudar a cultura do médico, é difícil a gente mudar a cultura do dentista. Pois é, da população também. E a gente precisa educar eles que não é para ir no dentista quando tem dor de dente. Não tem nada a ver saúde bucal com isso. É prevenção, é cuidado, é tudo isso. E quando você precisar, você vai lá. Aí você faz um atendimento agudo. É isso, fica muito focado no agudo, né? A hora que aperta eu vou, depois eu não uso mais, né? Interessante esse olhar. E é muito legal, Rafa, desculpa te interromper, mas estamos agora, né, vamos entrar em junho e logo vai ter o Julho Neon. O Julho Neon é uma iniciativa que tomou corpo no SINOG, que é a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, né? Eu estou como um dos diretores lá também, e visa justamente promover essa conscientização para toda a população. E esse movimento vem ganhando força. Esse ano, por força de lei, é oficial o Julho Neon. Tá. Então, vai ser um mês realmente para a gente trabalhar e coincide, né, com o mês de férias, justamente para que a gente possa lembrar a população da importância da manutenção contínua, da visita ao dentista. Então, a gente entende que é muito importante esse movimento colaborativo. Então, as operadoras se juntaram com outras entidades, né, para fazer essa promoção. Eu vejo esse também como um grande exemplo de como a competição, o ambiente competitivo, ele pode gerar transformação. E talvez a área médica tenha que aprender um pouco com isso, porque eu acho que lá tem uma resistência a essa cooperação que ainda é muito grande, né? Jaqueline, você também lá ainda tem uma dependência muito grande de fee for service ou você já está trabalhando com modelos distintos, com bundle? 98% fee for service. Né? Então, o que a gente tem ali são projetos pilotos. Pontuais. Projetos pilotos.
mas também no modelo híbrido de um fee for service acompanhado de performance, uma remuneração por performance. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês que a gente tem falado cada vez mais em interoperabilidade, em dados. Sim. Valor em saúde precisa de integração entre redes, prestadores e tudo mais. Na área médica, isso é um discurso muito forte, mas a aplicação é bastante baixa ainda. Né? A gente tem iniciativas agora governamentais que começam a colocar o Open Health aí de novo numa discussão um pouco mais central e tudo mais, mas tem muita conversa, pouca prática, para ser bem claro, né? Trocar dados, todo mundo tem receio de mostrar o que está fazendo, ainda tem isso. Do ponto de vista da tecnologia e dessa integração de redes de cuidado, eu imagino que a odontologia sofra da mesma maneira que a medicina do ponto de vista de fragmentação de cuidado. A pessoa vai, faz uma coisinha aqui, faz outra ali, o prontuário não fala um com o outro, ela não leva essa informação junto, fica tudo fragmentado. Desperdício enorme, porque passa para o outro e fala, vou ter que fazer outro raio-x, eu vou ter que fazer outro exame, porque eu não sei o que você fez lá. Sim. É a mesma realidade? Não estamos no mesmo caminho? Ou vocês já estão um pouco mais na frente da gente? Exatamente a mesma coisa, né, Fábio? Estamos no mesmo barco e eu diria que na odontologia a situação é um pouco mais crítica, justamente porque a gente não tem grandes prestadores. Sim. Não temos grandes hospitais. Temos, sim, uma rede muito pulverizada. Grande parte, no caso da Unimed Odonto, 50% são PJs e 50% são PF, né? São pessoas físicas, Sim. dentistas que são autônomos, né? Profissionais liberais. Perfeito. Então, quando a gente pensa em interoperabilidade, a gente não vai conseguir fazer uma integração com o sisteminha que ele utiliza, né? Lá na ponta. Exatamente. Então, Quando usam um sistema, Quando usam né? um sistema, exatamente. Quando usam um Quando sistema. ele ainda não tem a fichinha. A fichinha ainda no o papel. arquivo né? dele. Pois é. Aí eu vejo também, tem algumas startups sim que estão Tá se atacando notabilizando, né? Eu conheci duas startups muito interessantes, né? Em que a pessoa, e eu vejo isso aí para odontologia, estão focando na medicina, eu já falei para eles, foca na Abre odontologia, o olho. foca na odontologia. Oceano azul Porque pra você na aqui. entrevista, na entrevista, ele pega aquilo lá e transforma dados não estruturados em dados estruturados que vão alimentar o prontuário. Perfeito. A maioria dos dentistas não tem um auxiliar Exatamente. para fazer o processo. E eu até eu acho que esse é um ponto que é muito importante, Rafa. Em algum momento a odontologia se separou tanto que a origem da odontologia aqui no Brasil é de barbeiros. Exatamente. Não é com médicos, diferente de outros países. De outros países não, né? Então, a abordagem odontológica, ela se focou muito mais, no primeiro momento, na parte mais artesanal em coisa si. manual, né? Manual. Era a pessoa que fazia sangria, era a pessoa que era o barbeiro, tudo mais que fazia. Habilidade, né? Quem tinha habilidade manual. E isso, até na época que eu fiz a faculdade, né, tinha o ciclo básico de conhecimento, né? Aí a ideia flexneriana, né? Da parte lá do ciclo de conhecimento básico e depois vai para a clínica. Só que de uma forma totalmente fragmentada. Perfeito. E eu vejo esse perigo também. Quando a gente vai falando de harmonização facial, de tudo mais, o dentista muitas vezes ele entra na faculdade hoje não para cuidar do paciente. E isso me preocupa. Quando o foco a cultura vigente, ele manda a pessoa para fazer procedimentos e não para um olhar na saúde integral. Então, acho que o desafio ele é muito relevante nesse sentido. Sem dúvida. Eu acho que é muito parecido com a medicina, né? Nesses aspectos. Tem muita coisa que a gente partilha nesse sentido. Né? Gente, nós estamos chegando no final. Né? Passou super rápido essa horinha. Foi um prazer ter vocês aqui. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem final aí. Como que vocês veem o futuro da odontologia suplementar no país? Vem com bons olhos, a gente está caminhando bem, a gente está indo para bons caminhos. Queria que vocês refletissem um pouco sobre o futuro disso e uma mensagem final. Eu já dei um spoiler aqui, né, de que sou uma otimista. Acho sim que nós estamos indo para um caminho onde essa realidade ela vai se alterar.
Gostaria de trazer que acho que falta um pouco mais de uma integração do nosso agente regulador, da ANS, com as operadoras, olhando para a odontologia. Perfeito. Então, inclusive com os indicadores, o IDSS, algo assim mais específico voltado a essa integração mesmo de saúde e não essa fragmentação. Então, eu queria ver um pouco mais a ANS olhando para a odonto de forma diferente ali da medicina. E trazer um pouco assim para os meus colegas de tirar esse medo, né, de que o novo ele vai mudar a tua realidade no sentido de você receber menos, Piorar, né? que vai piorar a tua realidade, muito pelo contrário. Né? A gente quer que você, inclusive, trabalhe menos, porque a Sim. prevenção você está fazendo menos procedimentos. Perfeito. E você vai estar sendo remunerado tanto quanto o objetivo é que você receba até mais. Mas que você tenha esse prazer, esse reconhecimento de ter ali na ponta o seu paciente entendendo que aquilo melhorou a qualidade de vida dele. Então, essa satisfação, eu acho que é o que vai fazer essa virada de chave, que é o que a gente vai conseguir trazer essas pessoas para o jogo do valor. Perfeito, obrigado. Nogi, da mesma maneira aí, tua visão de futuro e uma mensagem final que você gostaria de deixar. Eu tenho uma visão otimista também. Se não fôssemos, não estaríamos Exatamente, aqui. né? E eu acho que esse ponto que a Jaque colocou sobre o órgão regulador é muito relevante, né? Na medida em que ele pode ser um grande aglutinador desses interesses, muitas vezes conflitantes, para que gerem incentivos mútuos. Então, acho que esse é um desafio relevante. Ela já colocou muito bem, eu não vou... não tenho mais a acrescentar sobre isso, mas eu gostaria de colocar esse ponto de que num ambiente conflituoso, e ele é um ambiente conflituoso mesmo, a única resposta está no diálogo, a única resposta está na colaboração. Então, a gente criar esses espaços de colaboração, de construção de diálogo, eu acho o ponto de partida. Não somente, né, entre operadoras e prestadores, operadoras com os consumidores, de um modo geral, tá? Mas a gente realmente partir para iniciativas piloto, acho que em cenários, e aí eu vou falar um pouquinho de inovação, né? Em cenários de incerteza, que são cenários que a gente vive hoje em dia, você tem que trabalhar com pilotos mesmo. É isso. É a única forma mais segura que você tem. Mas uma coisa clara para mim, né, Rafa? Da forma como está, não fica. Não. Perfeito. Em algum momento ele vai colapsar. O saúde ele tem esse desafio forte de custos. Para mim, a questão do odonto é como que a gente gera incentivos e valores mútuos. Porque senão ele fica um produto que ele vai gerar mais distensão em si do que solução efetiva. E a gente está num cenário em que o cliente está mudando muito Completamente. muito rápido. Só que eu acho que o perigo é que a gente ainda trabalha em moldes antigos. Exatamente, com na mentalidade lógica. industrial. Exatamente. E por diante. Então, pensando em operadoras, eu acho que o grande desafio é como que a gente constrói modelos. Eu sempre gosto de usar esse exemplo, Rafa. Acho que você já deve ter ouvido falar, né? Que antigamente era assim, era como se fosse uma competição de remo. Então tem lá o gerente, lá o head, falando assim, todo mundo rema junto, todo mundo rema na mesma direção, porque estavam águas tranquilas. Hoje não, cenário de águas turbulentas, é um rafting hoje. Exatamente. E no rafting, é isso aí. Cada um precisa ter a sua ação, cada um precisa... Então, é muito importante a gente mudar a mentalidade com que a gente enfrenta os problemas hoje em dia. E a gente enfrenta o quê? Gerando mais autonomia com responsabilidade, Perfeito. Gerando mais colaboração, fazendo com transparência em toda a cadeia. Tá? Então, é muito importante, em vez da gente ficar jogando para baixo do tapete, vamos trazer o prestador, vamos ouvir o prestador. Coloca o problema na mesa. Vamos colocar na mesa, coloca o board dentro da sala e vamos resolver. Vamos resolver. Então, eu acho que o principal desafio é esse desafio da gente perceber que os tempos mudaram e que a gente precisa trabalhar
de forma diferente para fazer frente a esses novos desafios. Me dá só um gancho Tempo aqui que que eu você quiser, preciso pegar. Que não é só o prestador, né? A gente precisa trazer para o jogo o contratante. Claro. Porque se esse contratante ele continuar aceitando pagar aquele valor, né? Contratar por aquele valor, como que ele pode olhar para a saúde se ele não fizer parte desse jogo aqui? Perfeito. Então não é só o prestador. Perfeito. A gente tem que trazer para essa discussão também os contratantes. Eles são a fonte pagadora no final do dia. Não são as operadoras que a gente fala, né? O pagante, o consumidor final, o beneficiário Isso, em si. exatamente. Como que a gente consegue criar essa interlocução, esse diálogo para a Perfeito. construção de um fim comum? Gente, muito obrigado pela aula que vocês deram aqui. Acho que todo mundo vai gostar muito de ouvir tudo que vocês trouxeram para a gente. Eu aprendi um monte de coisas aqui hoje. Jaqueline, muito obrigado pela tua presença. Obrigada a você. Nogue, da mesma maneira, foi um prazer e uma honra contar com vocês aqui. Esse foi mais um episódio do VBHcast, que é uma iniciativa do IBRAVES, o Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, com o apoio da Novartis. Muito obrigado pela tua audiência e a gente se vê na próxima.